Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo da nossa série sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, essa é a jornada do autoconhecimento. E esse é o vídeo que nós vamos falar sobre o segundo passo do processo de autoconhecimento, que é importante para a gente fazer a transformação e mudança nas nossas vidas, naqueles momentos em que nós estamos vivendo processos desafiadores. No vídeo número 1, nós falamos sobre o porquê é importante ter o autoconhecimento. No vídeo número 2, eu falei sobre o que me levou ao processo do autoconhecimento e o que leva a maioria das pessoas que buscam desenvolver o seu autoconhecimento a começar essa jornada. No outro vídeo, nós falamos sobre o primeiro passo nessa jornada de autoconhecimento, que é a consciência. E também falamos que ter a consciência é extremamente importante para qualquer processo de mudança que você queira fazer de forma mais assertiva na sua vida. Falamos que consciência é um passo importante, mas que ele não é o único. E por isso estamos aqui no vídeo de hoje. Reconhecer é compreender quais foram os motivadores que nos levaram a ter determinadas ações e a realizar algumas decisões. Existe um pressuposto no coaching que diz que nós somos motivados. As nossas ações são motivadas para gerar prazer ou para evitar a dor. Um dia eu me aprofundo um pouco mais nisso. Mas para a gente entender tudo que nós fazemos, bom ou ruim, todas as decisões e escolhas que nós tomamos, elas partem desse princípio de querer nos permitir que a gente gere prazer com aquela situação ou evite uma dor, ok? E aí, quando nós não entendemos qual foi o fator raiz que nos impulsionou para tomar uma determinada decisão, para agir de uma determinada forma, a gente simplesmente fica repetindo aquele padrão, porque nós entendemos que a única forma de fazê-lo é utilizando daqueles mesmos recursos ou tendo aqueles mesmos comportamentos. Um exemplo, vamos imaginar, existe um momento da minha vida em que eu não gostava de lidar com conflitos. Eu gostava de ser aquela pessoa que dizia sim para tudo e que tinha uma necessidade muito grande de ter aceitação, aprovação, enfim, uma série de situações aí que estão incutidas. Naquele momento, um dos maiores desafios que eu tinha que vivenciar partia do pressuposto que eu tinha que lidar com uma coisa que era enfrentar os meus medos e os conflitos e dizer não para as pessoas. Mas aquilo gerava dor em mim. Dizer não gerava dor, ter um conflito gerava dor, participar de uma coisa que era confusa gerava dor. Então, naquele momento, quando eu tive que fazer escolhas relacionadas a um momento muito importante da minha vida profissional, para evitar possíveis conflitos, porque eu ia ter que encarar as pessoas e dizer para elas, olha, não era bem o que eu queria, ou eu quero mudar a minha situação daqui para frente, eu fiquei negligenciando aquilo e fazia o quê? Eu me omitia. Essa omissão sobre, olha, eu queria dizer não para você ao invés de dizer sim, eu não concordo com isso que você está se posicionando, eu concordo de outra forma, não fazia eu ter um posicionamento. Então, eu dizia algo, mas na verdade o que eu sentia era um sentimento contrário àquilo que as minhas palavras diziam. E aí, isso vai crescendo dentro de você. Qual que era o meu mecanismo ali? Eu estava tentando evitar a dor de várias coisas, a dor de dizer não, a dor de não ser aceita pelas pessoas, a dor de não ter uma amizade, a dor de, sei lá, de brigar com pessoas. Eu tinha que enfrentar um conflito, que era outro desafio, era uma dor que eu não queria vivenciar. Então, para evitar aquele possível conflito, eu me omitia frente a algumas situações, percebe? Porém, aquilo me fazia ter uma série de comportamentos que era, por exemplo, a omissão, o vitimismo, de ficar numa situação que não era favorável. E isso tudo gerou consequências muito nocivas para a minha vida. Bem, eu sei que a vida é feita de escolhas. Tem até frase de efeito pronta. E também sei que um dos maiores desafios que os seres humanos trazem é fazer essas escolhas, é tomar decisões nas suas vidas. Eu até escrevi um e-book sobre esse tema,
de tanto perceber que algumas pessoas buscam coaching, inclusive às vezes porque elas querem ter ajuda para tomar as suas próprias decisões, ter clareza, ter entendimento sobre o que vivenciam para poder fazer uma escolha mais consciente, tomar uma decisão mais assertiva. E se você quiser conhecer um pouco sobre o e-book, tem um link aqui embaixo que te direciona para ele. Mas voltando às nossas escolhas, é importante também reconhecermos que tem escolhas que nós fazemos que são muito boas e outras nem tanto. Outras escolhas são tão desafiadoras que colocam a gente numa situação ruim, coloca a gente numa situação complicada, nos coloca numa situação de desafios constantes, né? Então, quando eu falo sobre ter reconhecimento, significa a gente reconhecer qual foi a causa principal que me fez agir como eu agi naquele momento específico. O que eu estava tentando proteger? O que eu estava tentando evitar? Quais as coisas que eu não queria enfrentar? Quais eram os desafios que eu não queria passar ali? E é importante que esse reconhecimento leve a gente ainda para um outro passo, que é a gente ter um entendimento do que a gente precisa fazer para vencer e superar esses desafios. Eu só consegui ter essa clareza depois de muito tempo, quando eu entrei nesse processo de autoconhecimento e eu descobri que se nós temos uma coisa que é evitar a dor ou gerar prazer, que esses são os nossos motivadores de decisão, que decisão, ou que prazer, ou que dor, ou por onde eu funcionava, qual que era o que havia que eu quis atender quando eu tomei aquelas decisões equivocadas. E quando eu entendi que o fator raiz disso era eu não ter que enfrentar determinados conflitos, eu estava fugindo desses conflitos, aí eu percebi que aquele motivador naquele momento era para evitar uma determinada dor, que eu não estava me sentindo preparada para poder encarar aquele desafio, percebe? Então, o reconhecimento é você entender principalmente o que te fez agir como você agiu e a perceber por qual via você estava funcionando naquele momento. Geralmente, quando nós estamos num estado de fluxo positivo, nós estamos atendendo a nossa necessidade de gerar prazer. E quando nós estamos no contrafluxo, nós estamos evitando uma dor ou evitando a ideia de que nós teremos aquela dor. Porque, na verdade, não enfrentar os nossos desafios e problemas gera muito mais dor do que se a gente enfrentasse aquela dor original. Eu percebi isso um pouco depois e percebo isso com algumas pessoas, porque às vezes o que nos separa da vida que queremos viver são as decisões que a gente deixa de tomar. Às vezes a gente precisa decidir tomar uma decisão, decidir que a gente tem que ter aquela conversa difícil, decidir que a gente tem que mudar uma opinião frente a uma situação, decidir que a gente tem que se posicionar frente a uma questão que não nos agrada, decidir que a gente tem que discordar de algumas coisas que não fazem sentido, decidir que nós temos que entender uma necessidade básica e atendê-la, mas sem ser necessariamente evitando vivenciar situações em nossas vidas. Então, esse entendimento que nós precisamos ter é entender exatamente qual é a nossa matriz de necessidade que nós tentamos atender. A matriz das nossas necessidades está muito relacionada ao nosso sistema de valores. O que são os nossos valores? São as regras de conduta que orientam as nossas decisões. E diz um coach famoso que todas as vezes que nós tomamos uma decisão, nosso destino é traçado. E aí, quando a gente traça o nosso destino sobre uma perspectiva, né, de uma decisão equivocada, nós vamos ter uma sequência de erros que vão ser repetitivos em nossas vidas, porque nós não nos posicionamos, não enfrentamos os nossos medos, os nossos desafios. Por que a gente não fez isso? Porque a gente precisa aprender a lidar com essas questões. E isso chama-se desenvolvimento, que é uma outra etapa do processo de autoconhecimento. E por fim, mesmo que a gente tenha tomado uma decisão equivocada, feito uma escolha, tentando atender uma necessidade básica, ainda assim nós somos responsáveis por elas. E as situações em que vivemos nas nossas vidas
elas são frutos dessas decisões, dessas escolhas. Então, tem gente que diz assim, olha, eu vou deixar como tá para ver como fica. Às vezes uma não escolha, uma não decisão é em si só uma decisão, é em si só uma escolha. Às vezes eu escolho não decidir, mas eu tenho consequências desse meu posicionamento. Às vezes eu escolho não decidir, deixa as coisas como estão. Eu tenho consequências sobre isso, não é verdade? De forma geral, nós somos as somas das nossas experiências. Somos as crenças que nós temos em nossas vidas. As crenças são as nossas verdades que são impulsionadoras ou são limitantes. Nós somos os exemplos que adotamos, os modelos que nós adotamos para as nossas vidas. A vida que nós temos é muito baseado em uma série de coisas, as experiências que a gente vive, os contextos, os modelos que nós adotamos, tudo isso faz parte de quem nós somos. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes nós adotamos determinados comportamentos através dos modelos de vida que a gente teve, através de exemplos. Então, às vezes a gente repete um padrão de comportamento que está relacionado sobre questões que nem fui eu que decidi, mas os modelos que eu tive de educação, de pai, de mãe, de sociedade, e eu adoto aquilo como uma verdade absoluta para agir na minha vida nesse momento. Acontece que hoje é outro contexto, é outra história e eu acabo repetindo uma série de padrões. Vale dizer ainda que quando eu ou você tomamos uma decisão é porque a gente acredita que aquilo é o melhor caminho a seguir. Nós acreditamos, isso faz parte do nosso sistema de crença, do nosso sistema de valores, daquilo que a gente interpreta como verdadeiro, ainda que são contextos diferenciados em situações. Ninguém faz as coisas com vontade de errar. A gente faz por quê? Porque a gente entende que aquilo é o melhor a ser feito naquele determinado momento. Mas nós não temos uma clareza muitas vezes sobre todo o contexto, sobre toda a situação, para perceber que nós estamos num momento diferente, não é? Por exemplo, eu posso tomar uma decisão baseada num valor ou numa crença que hoje não é verdadeira, não faz parte de mim, mas eu ainda assim repito esse padrão. Quando a gente vivencia uma situação baseada num padrão comportamental, nós tendemos a repetir erros. A gente entra naquela coisa chamada ciclo vicioso. A gente volta sempre ao ponto original, naquilo como um fator de sobrevivência, como um fator de entendimento, como um fator daquilo que eu acredito. E é importante, então, que eu tenho que cortar esse padrão. Para cortar esse padrão, para paralisar e trazer isso do modo inconsciente para o modo consciente, primeiro eu preciso, ter a consciência, depois eu preciso reconhecer o que é tudo isso, e aí sim eu começo o meu processo de mudanças de maneira consciente. E isso é o autoconhecimento. Por fim, o que eu quero deixar de claro nesse vídeo, que eu quero deixar de mensagem nesse vídeo, é que esse reconhecimento é uma parte muito relevante, muito importante do processo. Mas nós só vamos conseguir fazer mudanças se nós agirmos. Tá? Se nós agirmos para mudar esse padrão que é criado em cima disso, porque nós criamos as nossas verdades em cima de alguns padrões, alguns comportamentos em cima de crenças, de valores, e a gente precisa então começar a mudar o padrão comportamental para mudar as ações, as atitudes, e aí sim a gente entra num estado de fluxo novamente, que é eu estar consciente de qual é o meu modelo de sobrevivência, o que me fez tomar aquela decisão, por que eu agi daquela forma, corrigir essa rota, porque agora eu posso fazer uma coisa mais voltada ao que me gera prazer, ao invés de evitar a dor, e aí sim eu entro num novo momento, numa nova fase. Por tudo isso, no nosso próximo vídeo, nós iremos falar sobre outros temas, como o sistema de crença é formado, sobre como o nosso sistema de valores são formados e como eles operam em conjunto nesse nosso processo inconsciente. Bom, espero que o vídeo tenha sido útil e esclarecedor, que ele tenha trazido uma clareza mental dentro do seu processo. Se você puder compartilhar aqui a sua opinião sobre o vídeo, é muito importante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você entende que esse conteúdo pode contribuir para a vida de alguém, compartilhe esse vídeo. A sua participação aqui é muito importante
e, sobretudo, a minha intenção é que esse canal atinja o maior número de pessoas com esse conteúdo, que eu quero falar diretamente com cada um dos meus assinantes e que esse conteúdo possa contribuir de forma significativa para a vida de cada um que acessar esse canal. Então, fica aí acompanhando a nossa jornada de autoconhecimento e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço!